bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. O segundo semestre está quente de campanhas salariais. E hoje, para falar de mais uma, essa que tem data base em outubro, nós vamos receber aqui o Bob, que também é conhecido como Márcio Cruz, que é presidente do Sindicato dos Papeleiros de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, sindicato este filiado à CUT. Olá, Bob, bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês, né? Vamos aí tentar passar um pouquinho aí das particularidades do nosso setor de papel, celulose, papel ondulado e artefatos de papel. Prazer imenso, né, estar colaborando, participando, né, e mostrar aí um pouquinho do nosso segmento. Muito bom. Então vamos começar como a gente diz aqui às vezes, né? Do começo. Vamos entender um pouquinho quem que é essa categoria, Bob? Qual é o número de trabalhadores que estão envolvidos nessa campanha salarial? Se são mais homens, se são mais mulheres? Qual é o perfil do setor? Você falou aí logo no começo, artefatos, papel, mas o que que produz de verdade? É esse papel aqui ou tem muito mais outras coisas que produz e aí não só para o consumidor final? Então, conta um pouquinho para a gente sobre essas empresas também, sobre os trabalhadores e sobre as empresas que estão aí envolvidas na campanha. Perfeito. Bom, você começou com um exemplo clássico da forma que eu, às vezes, eu inicio as minhas palestras. A pergunta é exatamente isso, essa. Você sabe como se faz para chegar a essa folhinha de papel? Hum. Com toda certeza, no mínimo uma vez no dia você tem contato com uma folha de papel. Mas muitas das vezes as pessoas não têm noção do trabalho, né, do sacrifício, de toda a cadeia produtiva que está por trás disso. O papel, literalmente, redundante dizer, mas o papel do papel na vida das pessoas é amplamente, é muito grande, né? E nós podemos aqui, posso afirmar para vocês o seguinte: a cadeia produtiva do papel é uma cadeia extensa, porém muito complexa, aonde envolve muitas pessoas trabalhando e pessoas em diversos níveis, né, de escolaridade e tal. O que nós precisamos ter em mente é o seguinte: é uma categoria importante, uma categoria grande, porém não profissionalizada, porque nós temos aqui algumas particularidades dentro da cadeia produtiva, alguns nomes de algumas funções que só existe no setor papeleiro. Hum. Diferentemente de um torneiro mecânico, que ele tem a aplicabilidade em várias indústrias, em vários segmentos, né? No setor papel, nós temos uma função, só para começar aqui a gente, né, exercitar, nós temos uma função aqui chamada hidrapupeiro. Você já ouviu falar em hidrapupeiro? É uma particularidade nossa, papeleiro. Hidrapupeiro é a pessoa que desagrega a celulose, né? Que faz a celulose se tornar líquida novamente para ir para o processo fabril, para poder entrar em máquina, para poder fazer a formação dessa folha. Né? Então, temos outras, prensista. Às vezes, a prensista é o cara que dá pressão, mas o prensista na categoria papel é diferente, ele controla o perfil da máquina para sair essa folha uniforme. Né? Então, temos algumas particularidades para que esse papel chegue a vocês, né, na forma de papel offset, que é o papel de, né, imprimir, escrever, na forma de papel, que eu tenho até bastante papel embalagem, né, que faz envelope, é um papel diferente, papel de alta resistência, na forma de papel de caixas, que nem a gente costuma ver, caixa de bombom, né? Então são inúmeros papel higiênicos, né, que é toalha, lenço, descartáveis. Então nós temos uma gama vasta, né, de produtos que é fornecido através da fibra, né, da madeira. Sindicatos Papeleiros de Mogi das Cruzes, um sindicato aí que tem próximo do seu 70, 75 anos, um sindicato, né, histórico, um dos maiores do Brasil e do mundo no segmento de papel e celulose. E aqui em Mogi das Cruzes, especificamente, é a maior base, né, papeleira do Brasil e da América Latina. Nós já chegamos aqui no auge, né, temos em torno de 11 mil, 12 mil trabalhadores, Hum. mas com a tecnologia,
né, com essa redução de funcionários, essa questão que isso não é só os papeleiros que enfrentam, né, todos os segmentos têm isso. Hoje nós estamos aqui com mais ou menos 5.000, 5.500 trabalhadores na base. É uma das maiores bases papeleiras do Brasil e do mundo, né? Da América Latina, com certeza. E nós aqui em Mogi, nós representamos celulose, Hum. papel, papel ondulado, tem a área de tissue, que é os papéis higiênicos, papéis, né, de higiene pessoal, e também aqui artefatos de papel. Só para você ter uma noção, esse envelope, ele é um Hum. papel que ele passou, né, pela fabricação e se tornou artefato, porque ele virou um envelope. Conta um pouquinho para a gente quem são as empresas, se elas são empresas de grande porte ou se a gente tem várias de menor porte. Como é que esses trabalhadores aí estão distribuídos na base? Só dá uma palhinha para a gente sobre isso. Perfeito. Eu vou destacar duas empresas gigantes, aliás, três empresas gigantes, né, a nível mundial até, e que duas delas são nacionais, mas que têm porte de empresas multinacionais. A primeira dela é a empresa Suzano SA, conhecida como Suzano Papel e Celulose. Essa é a maior empresa de extratora de fibra curta do mundo. É uma empresa capital, ela é nacional, mas ela controla e equilibra ou desequilibra, de acordo com o interesse dela, né, o preço da celulose a nível mundial. Celulose tal que ela é uma commodity que tem valor agregado maior do que minério de ferro, maior do que, que soja, maior que milho. É uma commodity muito pesada, literalmente, em valor agregado. E nós temos aqui na base a Suzano, aonde ela tem mais 11 unidades espalhadas aí pelo Brasil, sendo que três delas se encontram aqui em Mogi das Cruzes. Então, das 11, três está em Mogi e ela está aí com mais dois projetos de expansão. Ela está construindo mais uma planta em Mato Grosso, em Ribas, no Rio Pardo, se não me engano, esse é o nome, né? Uma planta de celulose, vai ser muito forte, muito grande, e mais uma empresa no Espírito Santo também para produzir papel. Tá? Então, é uma empresa gigante. A outra empresa que nós temos aqui na base, que também é muito grande, é a Klabin. A Klabin também é uma empresa nacional, mas de porte internacional, uma das maiores, né, fabricantes de caixas, né, caixas de papel ondulado. Muito forte no mercado. Para vocês terem uma noção, o mercado no Brasil de caixas, ela detém em torno de 25%. Uma empresa sozinha, 25%, né, do comércio de vendas de caixa. Ela, né, fornece 25% no Brasil. A segunda concorrente dela tem em torno de 6%, 7%. Então, esse segmento de papel ondulado tem as de ponta, né, que nem a Klabin, que nem a West Rock e outras empresas, mas ela tem um segmento também muito pigmentado. Tem muitas empresas de pequeno e médio porte que também está nesse mercado. Mas destaco grandemente a Klabin, que é uma das maiores aqui no Brasil e detém uma fatia muito grande no mercado. Uma outra empresa que nós temos aqui na base, que é bom também enfatizar, é a empresa CMPC, né? Uma empresa também que ela fornece muita celulose e ela também trabalha fortemente na linha de papéis, né, de higiene pessoal. Bom, aqui na base são essas três gigantes, né? Gigantes de porte multinacional, mas aqui eu represento, né, em torno, né, de vai arredondando 5.500 trabalhadores, 6.000 trabalhadores, e eu tenho aqui 48 fábricas na base, tá? Somando as pequenas também de artefatos, né, e as demais segmentos que eu tenho aqui. Muito bem. Então, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco e já já nós voltamos com mais sobre a campanha dos papeleiros do Estado de São Paulo, mas hoje conversamos com um representante pobre do Sindicato de Mogi das Cruzes. Fique aí que o Giro Sindical volta já. O
Giro Sindical está de volta e este programa recebe o presidente do Sindicato de Mogi das Cruzes, da categoria de papeleiros, o Bob. Bob, você já falou para a gente que esse ano a campanha já está engatilhada. A categoria já reuniu, já conversou, já produziu uma pauta, já fez a entrega para o sindicato patronal. Agora conta para a gente quais são os principais itens que estão sendo reivindicados e destaca aqui alguns para a gente e esse ano tem sido de especial importância para papeleiros e papeleiras. Perfeito. Esse ano é um ano que nós vamos discutir com mais veracidade as cláusulas econômicas, né? E em cima das cláusulas econômicas, nós vamos discutir a reposição salarial, certo? Que tem uma diferença, reajuste e reposição, né? Às vezes fica meio na dúvida. Reposição é a inflação, que é negociada, né? Que muitas vezes os trabalhadores têm em mente que isso é automático. Não é, não é. Toda negociação começa-se do zero, da onde parou no ano anterior. Então, nós aqui temos o costume, certo, de, pela imponência e a força dos sindicatos, né, aí pelos trabalhadores, nós já começamos, não queremos discutir esse negócio de infração, não. Infração para a gente já é automático, mas é isso aí, imposição, é força do sindicato. Uhum. Nós queremos sim, né, a inflação, a reposição da inflação, e queremos também reajuste, né, um reajuste real, porque nós temos aí, desde, se não me engano, de 2015, que nós não temos reajuste, né, aumento real no salário, né, e devido a esses governos que nós tivemos aí, essa coisa que fizeram com a Dilma, infelizmente, né, arrancaram uma presidenta honesta, né, digna, né, do poder, e colocaram o Temer, que já começou a fazer tudo aquele desmonte e tal, e depois veio esse outro camarada, que eu não gosto nem de falar o nome desse cara, que espero só vê-lo, né, falar no noticiário quando esse cara estiver preso, né, pagando pelo que ele fez, principalmente pelo assassinato de milhares e milhares de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras. Tá? Mas esse 6 anos passado foi 6 anos de desmonte da nossa Hum. CLT, 6 anos de ataque aos direitos, né, conquistado pelos sindicatos, conquistado pela categoria, benefício, salário e segurança, porque até na questão de segurança esse pessoal teve a ousadia de mexer. Né, algumas NRs que eram fundamentais para a vida dos trabalhadores, sobrevivência dos trabalhadores, foi alterada, mexida. Né? E uma das questões que nós também brigamos e batalhamos muito na nossa convenção coletiva é exatamente isso, segurança. Né? Então, a grosso modo, vamos dizer assim, esse ano nós vamos discutir as cláusulas econômicas. Uhum. Destaquei aqui a questão, né, de salário, né, o índice de reajuste. Destaco aqui também a questão de abono. O setor papeleiro é um dos únicos no Brasil que tem um jeton no final do ano que nós chamamos de abono indenizatório, que é um abono por causa das percas do ano passado. Porque Uhum. quando a gente negocia o índice, né, vamos dizer, só a reposição da inflação, que Uhum. significa que um mês depois já está defasado. Então, nós Uhum. conseguimos aqui também negociar um abono, que é uma certa reparação ao ano passado. Uhum. Então, índice, abono, e nós temos aqui também cesta básica, que é um item que nós também batalhamos bastante. Né? Então, nós temos aqui um valor que todo ano é negociado, né, de reajuste e manutenção em cima da sobrevivência do trabalhador, em cima das condições básicas, né, que é a cesta básica dos trabalhadores. Então, nós temos aqui um cartão ou uma cesta física que é negociado também ano a ano. Agora conta pra gente, você, esse ano, o foco são as cláusulas econômicas, é o din-din que vai para o bolso, é aquela preocupação que é a primeira que vem à mente dos trabalhadores quando a gente fala da database, da campanha salarial, porque a gente precisa desse dinheiro para manter o nosso padrão de vida e para correr atrás, inclusive, do que a gente perdeu. Agora conta pra gente aí na avaliação da categoria, qual é o maior empecilho para que a gente tenha aumento real? A situação econômica das empresas está mal, está ruim, porque às vezes se a gente se depara com esse cenário, a gente acha que pode ficar mais difícil. Ou não, as empresas estão legais, elas estão com uma boa situação, então não vai ser tão difícil. Quais são os principais obstáculos que vocês avaliam que vão enfrentar? Eu vou te falar a verdade e espero que isso não tenha corte. A maior empecilho que nós temos é o tamanho da nossa própria ambição.
porque as empresas papeleiras, elas vão muito bem, É? muito bem. Eu costumo dizer, né, nos lugares que eu vou e que eu tenho oportunidade de estar falando, é um público que nem estou fazendo agora, as empresas papeleiras, elas não nadam. A gente fala, né, tá nadando de braçada. As empresas papeleiras voam e estão voando muito alto. Essas empresas elas ganham muito dinheiro. Aqui no Brasil é um dos lugares, né, que o custo de produção tonelada de papel e celulose é um dos mais baratos do mundo, mais Olha, barato do mundo. E como eu falei aqui no início, a celulose é uma commodity vendida em dólar, então sempre está oscilando para cima. Tem essa oscilaçãozinha, mas a margem que eles têm de rentabilidade é muito grande. Então, literalmente é a ambição dos próprios trabalhadores, porque no momento de decisão, no momento que a gente vai para a porta da fábrica para conscientizar os trabalhadores que ainda dá para avançar, que nós precisamos fazer mobilizações, fazer protesto e tal, essa conjuntura toda que não favorece, os trabalhadores às vezes ficam meio intimidados, ficam com medo, né, de partir por uma mobilização, uma greve, algo mais forte para aumentar essa margem para o lado do trabalhador. Então, infelizmente, isso é o que nos limita. Mas que as empresas estão indo muito bem, estão voando e voando muito, estão. Tanto é que na pandemia, ao contrário de outros segmentos, o setor papeleiro foi um dos mais que cresceram. Ele foi considerado item essencial, né? Tivemos até que fazer algumas alterações para continuar rodando em turno e tal, algumas alterações, tudo dentro da legalidade e tal, mas as empresas rodaram muito, fizeram muito papel, porque isso foi considerado essencial e não tiveram prejuízo, não, viu? Não pararam, não. Tanto é que até hoje essas empresas que fazem embalagem, né? Só um detalhe para fixar bem na memória, né? Nós tínhamos esse negócio de entrega de comida em casa, só que era um negócio bem mais suave. Durante a pandemia e pós-pandemia, isso aumentou e aumentou muito. E é coisa que não vai parar, não vai parar. Então, as indústrias papeleiras que fabricam embalagens, elas cresceram muito nessa questão. Então, a empresa que fabrica embalagem para remédio, bula para remédio, caixa, essas empresas só cresceram, só cresceram. Então, eles não têm justificativa, eles não têm moral nenhuma. E eu falo isso na frente de tudo quanto é porta de empresa que eu vou. As empresas não têm moral de olhar no olho do trabalhador e falar que elas estão em dificuldade. Muito pelo contrário. Quem passa dificuldade são os trabalhadores, né, pelo arroxo salarial que essas empresas gostam de fazer para elas obterem mais e mais lucratividade em cima da mão de obra dos trabalhadores. então agora a gente vai fazer o nosso segundo e último intervalinho. Continue conosco que o Giro Sindical volta já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe o Bob, presidente do Sindicato dos Papeleiros de Mogi das Cruzes e outros municípios. Bob, você falou que durante a pandemia o setor cresceu muito e continua crescendo, tanto que você ressaltou que não há como as empresas alegarem uma situação econômica ruim para recusarem o aumento real solicitado pelos trabalhadores. Alguns anos antes da pandemia, a gente já vem vivendo um processo que a gente chama de digitalização, em que os processos, tanto os processos de produção quanto os processos, os nossos procedimentos da vida cotidiana, eles são cada vez mais intermediados por máquinas. A gente usa o banco no celular, a gente não escreve, a gente não escrevemos poucas ou quase nenhuma, mas cartas usando papel, mandamos um e-mail, e naquele momento se cogitou qual seria o futuro do papel. Parece que o futuro chegou e parece que o futuro está cheio de papel. Conta como foi para gente imaginar se é que na sua cabeça já passou alguma vez que poderia diminuir o uso do papel, como foi pensar sobre isso e qual é a realidade que a gente tem hoje e o que a gente projeta para o futuro. Perfeito. Realmente teve um determinado momento que teve esse, entre aspas, até esse medo, gerou essa expectativa, né, do extermínio do papel. Mas não foi bem assim, não foi bem assim. Porque as empresas, elas se surgiram aí com novos tipos de papéis, novas tecnologias, né, de aplicabilidade dessa matéria-prima que é a celulose. Então, por exemplo, hoje, um exemplo clássico. Antigamente não tão longe, tá? Nós Hum, comprávamos um móvel, um armário, guarda-roupa, e aquilo ali era madeira,
maciça. Hoje não. Hoje você compra um guarda-roupa pensando até com aparência bonito de madeira, mas não é madeira. Aquilo ali é uma película de papel que está aí em cima de um aglomerado, que às vezes não é nem madeira, tá? É refúgio de madeira, tá? É pó de madeira. Então, isso é a empresa moveleira que já se mexeu e hoje nós temos um revestimento que vai ali na parede ali, ó. Tipo isso aqui, ó. Revestimento com aparência de pedra, aparência de madeira, aparência de floresta, punhado de coisa. Nós temos hoje pisos, né? Nós tínhamos ali aquelas cerâmicas, lajotas, vamos dizer assim. Hoje é piso revestido de papel. Então tem outras aplicabilidades. Por exemplo, no setor de embalagem, né? Hoje você vai comprar um celular que seja, vai comprar um rádio, qualquer coisa, a embalagem às vezes é muito mais bonita, bem mais bonita do que o próprio produto que está ali dentro. É impressionante isso. É muito gostoso falar sobre isso. Na pandemia, eu e todo mundo percebeu o aumento do uso de embalagens. Isso foi muito patente, muito patente. O lixo mudou, a produção do resíduo mudou. Então, isso tudo é a indústria do papel, que também tem um impacto muito profundo no meio ambiente, porque a matéria-prima é essa que está aí atrás de você no símbolo. Dentro da correia Exato, dentada tem uma árvore. Então, tudo isso que a exato. gente está falando vem da natureza. Evidentemente que a questão ambiental não é um tema novo nessa indústria, mas esse tema está sendo colocado e recolocado com cada vez mais força, fazendo com que, inclusive, empresas ou segmentos percam oportunidades de negócios se estabelecem-se por meio de práticas predatórias. Então, há uma atenção muito especial. Queria que você contasse para a gente, Bob, como é que tem sido a adaptação que você tem assistido das indústrias papeleiras para atender novos requisitos ambientais e como isso tem impactado a vida dos trabalhadores, se é que vocês identificam algum impacto também para as pessoas que trabalham nessa indústria. Perfeito. Minha querida, olha só. A indústria papeleira, ela é uma indústria que força muito negativamente o meio ambiente. A indústria papeleira precisa de hectares e hectares, né, de madeira, de espaço para fabricar as árvores para sustentar a empresa, a indústria de transformação. E Uhum, com isso, temos inúmeros impactos, desde o impacto de área coberta, que para colocar eucalipto você tirou uma árvore nativa, você mudou o meio ambiente ali, você mudou aquela questão. Então, inúmeros animais, né, tiveram que se readaptar e até mesmo sumir, né, migrar de um lugar para o outro. Nós temos aí a questão da água, mananciais. Eucalipto é uma árvore que usa muita, muita água. Então, nós temos aí história de inúmeros, né, rios, açudes, nascentes, né, que acabaram sumindo com isso, né? Nós uhum, temos aí a questão do próprio equilíbrio, né, ambiental em termos de temperatura, porque uma árvore nativa, aquele ecossistema nativo, é diferente do comportamento de uma situação plantada, de uma situação artificial, de uma árvore que nem é daqui, natural daqui. Então, o impacto ambiental foi inúmeros. Isso só no plantio. Além da agressão ambiental que tem nas florestas, no campo especificamente, as empresas também, ela agride muito o meio ambiente nas suas áreas fabris, né? Porque aqui nós mexemos com produtos químicos muito forte, né? Nós mexemos aqui com ozônio, nós mexemos aqui com cloro, nós mexemos com ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né? Eu sou técnico em química, então posso falar com bastante propriedade. Isso é muito agressivo ao meio ambiente e às pessoas também que o manipulam isso, né? Sem falar, tenho certeza que você já deve ter passado próximo de uma fábrica de papel e sentiu aquele cheiro, né? Aquilo eu costumo falar nos meus discursos mais pesados que você está chegando perto do inferno, porque aquilo é enxofre puro, né? Então, ela é prejudicial também na sua área fabril, né? Na exposição que os trabalhadores têm a poeira, barulho, produtos químicos, calor, né? Então, temperatura, né, em si. Então, tem essa agressão física e tem essa agressão também ao redor, né? Porque o barulho estremecedor de uma caldeira, né, do picador, dessas coisas, tudo que envolve a área fabril, também agride muitos arredores, né? com certeza.
Bom, com isso nós chegamos ao fim desse nosso bate-papo. Ficou muito claro e evidente que a gente teria conteúdo aqui para vários Muito. programas, mas esses outros programas existirão, Bob. O tema do meio ambiente é um tema muito bem-vindo aqui no Giro Sindical. Desafio aceito para uma próxima conversa sobre esse tema. E eu quero te agradecer demais, desejar uma boa sorte na campanha salarial, que os trabalhadores e trabalhadoras da categoria saiam vitoriosos e recebam o seu merecido aumento real e a melhoria das condições de vida e de trabalho. Obrigada, Bob. Perfeito. Eu me empolgo um pouco na minha fala, né? Eu gostaria, quero aqui me apresentar. Meu nome é Márcio Cruz, conhecido como Bob, presidente do Sindicato Papeleiros de Mogi das Cruzes Região. Estou na Confederação Nacional do Ramo Químico, a CNQ, como coordenador nacional de papel e celulose. E no último congresso da CUT eu estou, né, fui aí delegado e eleito pela categoria, pelos sindicatos, como direção plena da CUT, a maior central do Brasil e da América Latina. Tá? Estou à disposição em um outro momento que vocês quiserem ouvir um pouco mais, tá? Estou aí para contribuir e levar, né, para a nação, né, para pessoas, para a sociedade em geral, o que é celulose e papel. Para cada dia mais e mais vocês saberem da onde veio essa folhinha, que não é tão fácil, viu? Tem muita coisa aqui, ó, no meio disso aqui. Eu gostaria de, num futuro, ter mais oportunidade, com temas mais específicos, sem ser esse macro, né? Porque aqui ó, a gente viajou, né, em toda a É, cadeia, mas eu tenho certeza que o trabalho que vocês estão fazendo é de grande grandeza para os trabalhadores e para a sociedade em geral. Parabéns para vocês, obrigado, beijo no coração, estou à disposição para outros e outros eventos. Forte abraço. seguimos. Tchau, tchau.